Mas o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, que está vencendo por 3-1 o time do Dallas, do Luka Doncic, ontem jogou no Texas, né? Jogou em Dallas. E o Steve Kerr, o técnico, não quis falar na coletiva, na conferência antes do jogo, sobre basquete, cara. Não quis falar. Steve Kerr, que teve o pai dele, o Dr. Malcolm Kerr, baleado e morto por extremistas islâmicos em Beirute, quando ele tinha 18 anos, em 1984. E ele jogou com o Michael Jordan, naquele time, no primeiro tricampeonato do Chicago Bulls, né? E o Steve Kerr já foi 3 vezes campeão pelo Golden State Warriors como técnico. Jogou com o Michael Jordan, que também teve o pai baleado e morto, né? Então, ele é um cara que pega muito, ele sente muito isso que está acontecendo. E ele teve uma fala que é certeira, cara. Eu vou pôr aqui porque eu vou ser redundante, falar o que ele disse, vamos ver o que ele disse, porque eu acho que, pelo menos, me fez muito sentido, assim, tudo que ele falou, e do cansaço, né, da gente, e eu aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ter sempre esses massacres o tempo inteiro, cara, e é sempre a mesma coisa. Vamos lá, grande Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors. I'm not going to talk about basketball. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly Black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Cara, achei sensacional, que ele pegou no cerne de tudo, sabe? É o poder político, é a nossa indignação que não leva mais a nada, esses minutos de silêncio. Foda-se. O que isso adianta, cara? Né? Se a gente não cobrar os políticos, se a gente não cobrar as pessoas que podem mudar as leis, ficar falando, e ele é uma pessoa influente, cara, é um cara, o esporte americano é um negócio, assim, que as pessoas assistem. A NBA parou quando teve o massacre ali, o Black Lives Matter, sabe? Eles pararam por semanas. Deviam ter parado ontem, não ter feito jogo, porque aí, ó, mexe no dinheiro, mexe no poder, né, que esses caras têm. Então, aqui eu também queria ver, cara, os jogadores de futebol, as pessoas influentes falando também sobre esses massacres, né, do povo negro, que acontece a todo momento, e das nossas crianças, sabe? Nos Estados Unidos, cara, você é pai, você tem que mandar seu filho de 5, 6 anos para a escola, não sabe se ele vai voltar, cara. É esse o nível, porque é massacre o tempo inteiro. Você viu quanto ele falou? Agora, das últimas semanas, por causa de armas, cara. E aqui a gente vai repetir isso aqui no Brasil, deixando essa corja, né, que está no poder, fazer as leis para que essas armas cheguem mais facilmente a todas as pessoas despreparadas, para que massacres comecem a acontecer no Brasil também, porque depois é um tiro sem volta, hein?
Você vê nos Estados Unidos como é difícil revogar qualquer lei a favor dos armamentos. Os Estados Unidos está vendendo munição, armamento para a Ucrânia. É o que eles querem. Guerra para os Estados Unidos é importante. Então, a gente vai deixar o Brasil ficar assim também? Vamos deixar ser refém? Foi o que o Steve Kerr falou. Nós, 90% das pessoas, eu tenho certeza que aqui no Brasil também, as pessoas não querem armas. Somos reféns desses caras, bicho. Porra. Não, e lá também, né? Eles são reféns de políticos completamente deliróides. Teve uma declaração do deputado do Arizona, Paul Gosar. Aí o cara se chama Paul Gosar e é de extrema direita. E ao mesmo tempo conservador, a favor dos valores familiares. Não encaixa muito com esse nome, Paul Gosar. E o Paul Gosar espalhou a mentira que o atirador seria, olha só, palavras do Paul Gosar, um transexual ilegal, um alien de esquerda. Essas são as palavras do Paul Gosar. Então a gente está num mato sem cachorro, cara. Porque, além de tudo, olha o tipo de gente que é eleita, principalmente nesses estados mais conservadores. Paul Gosar falou que o cara era um transexual, esquerdista, um alien ilegal e foi responsável pelo tiroteio na escola do Texas. Uma mentira como tantos outros bolsonaristas espalham por aqui. E lá eles também já começaram, né, com a guerra de narrativas para dizer que o problema não é a população civil se armar, ter um arsenal dentro de casa. O problema é transexual de esquerda, ilegal, um alien ilegal transexual de esquerda. Se ele fosse um cidadão branco, hétero, aí nada disso aconteceria. Sendo que 90% das vezes é assim, né? É um cidadão branco, hétero, norte-americano, com família que está lá há gerações, né? Um alien é um termo que o pessoal está lembrando aqui para imigrante, mas ali já dá para entender o que ele quer falar, que ele fala ilegal, né? Um alien, uma pessoa de fora, um ilegal, um transexual de esquerda. Foi isso que ele falou, cara. E pra gente que é brasileiro, quando a gente olha isso, ouve isso, conhece a declaração desse sujeito e vê que o nome dele é Paul Gosar, fica um pouco mais gozada a história, mas só mesmo por conta do trocadilho, porque não tem nada de engraçado esse tipo de comportamento dos parlamentares de extrema-direita. Então, por isso que a renovação do parlamento também se faz necessária em 2022 e não só eleger o Lula, porque a gente não está vivendo no folheto de testemunha de Jeová. Bala perdida nunca pega na Vieira Solto, nos Jardins. Não é para pegar em nenhum lugar, tá? Não é para pegar em nenhum lugar. Não tem que acontecer em nenhum lugar. Mas a gente sabe. Bala perdida, né? Bala perdida é sempre na periferia, né? Nas favelas. Aí morre o policial. Cara, ninguém vai comemorar a morte policial, cara. O policial tá ali para representar o Estado. E tá morrendo numa guerra que ninguém tem a vontade de resolver. Porque tem muito interesse por trás. Então morre o trabalhador, morre o policial, que é pai de família, que é pobre também, e que tá ali representando um braço do Estado que é genocida, cara. É de revirar o estômago tudo isso daí. É um show de horrores que se repete com tanta frequência que às vezes a gente parece que está falando do mesmo caso. Quantas vezes já não fizemos vídeos aqui na Galãs Feios tratando de chacinas? Grande parte delas no Rio de Janeiro, mas aconteceu aqui em São Paulo também, aconteceu em outros estados também, mas parece uma repetição. E sempre acontece com o braço armado do Estado matando civis inocentes, e no dia seguinte tem autoridade, tem político comemorando aquilo como se fosse uma política de Estado mesmo. O Bolsonaro comemorou. Sabe por que esse povo comemora na extrema-direita, os fascistoides? Porque para eles a questão é a seguinte: quem mora em comunidade, quem mora em periferia, quem mora em favela, quem mora em morro, é culpado até que se prove o contrário. Então, eles chegam simplesmente atirando, a maior parte dos que morrem são inocentes, e aí depois ficam falando, não, mas veja bem, matamos 25, mas 3 eram traficantes. Não, isso é um
um projeto, né? Um projeto de segurança pública completamente desastroso. Porque todo mês acontece isso. Todo mês morre 20, morre 25, morre 15, morre 30. E aí, no Brasil, nós temos isso, e lá nos Estados Unidos temos essa cultura armamentista que gera esse monte de atirador de escola, cara. Eu andei lendo, né, nos últimos meses aí sobre esses assuntos, e não necessariamente isso daí é fruto de uma pessoa descontrolada, destrambelhada, que sofreu bullying. Às vezes, em vários casos, aconteceu da seguinte forma: a pessoa frequentava um diretório, um fórum de internet, e por não ter nada para fazer e ter acesso facilitado a armas dentro de casa, a pessoa fala: olha, será que não é uma boa chegar lá na minha escola e atirar em geral? Nem sempre a pessoa que faz isso tem um problema mental, a pessoa que faz isso tem algum problema histórico relacionado a bullying. Não, não. Tem a cultura armamentista que está também junto com essa cultura de 4chan, essa cultura de Reddit, de empoderar os machinhos contra a sua própria comunidade, onde eles mesmos moram. E aí, cara, isso me lembrou do massacre de Port Arthur, na Austrália, que aconteceu em 96, acho que 96, cara. Quando isso aconteceu lá na Austrália, morreram 35 pessoas. E o que o primeiro-ministro da Austrália na época, o John Howard, fez? Ele introduziu leis mais restritas para a compra de armas naquele país, o que fez com que essa cultura também armamentista na Austrália diminuísse, perdesse fôlego, que as armas nas mãos de civis fossem contestadas. E aqui no Brasil a gente está passando por um movimento contrário. Houve um aumento de aquisição de armas pelos civis desde que o Bolsonaro assumiu. E aí tem várias explicações, né? O lobby da indústria de armas, tem também aí a relação muito próxima do Eduardo Bolsonaro com empresas de armas lá nos Estados Unidos. Ele visita a Sig Sauer, visita as empresas por lá, e os stands de tiro e representantes dessas áreas aí. Então, cara, são histórias tristíssimas, mas que parecem repetidas, porque todo mês tem uma nova.